Nesta série de vídeos da Mundo Escrito, temos Rubens Marchionni, autor do livro Escrita Criativa, respondendo perguntas de escritores profissionais de diversos lugares do Brasil. Confira! Oi, Rubens! Então, eu queria falar um pouco sobre essa divisão tradicional que a gente tem entre um tipo de literatura considerada de mais de valor, que agrada mais os críticos literários, os prêmios literários, e aquela literatura mais de entretenimento, que tem, segundo essa visão, uma maior chance de engajar um grande público. Você acha que essa é uma divisão que realmente é válida e, portanto, que os escritores, na hora de criarem suas obras, deveriam pensar em qual desse tipo de literatura querem escrever? Ou você acha que é possível chegar num meio termo, ou então simplesmente que essa é uma divisão que na ideia ok, mas na prática ela não se aplica realmente? O que você pensa sobre isso? Oi, Langer. Desculpa se eu pronunciei o seu nome de maneira incorreta, é bem provável que isso tenha acontecido. Mas você me fala sobre a questão de estilo acadêmico e estilo contemporâneo. Uma coisa que eu tenho repetido várias vezes, isso deve ter algum motivo da minha parte, é que eu sempre vejo a literatura como também prestação de serviço. Mesmo que você entenda prestação de serviço como um sorriso, uma emoção, isso é prestação de serviço. Você serviu aquela pessoa e provocou nela um sorriso, provocou nela uma alegria, provocou nela uma sensação de que o mundo não é também uma coisa feia e não é só pagar as contas. Quando você trabalha a literatura pensando em educar, em formar, em transferir conhecimentos, em desenvolver habilidades, em desenvolver atitudes, em vista de um valor ou de um conjunto de valores, e pensando isso no seu entorno, na sua comunidade, seja ela a cidade onde você vive, o mundo, o planeta, você está trabalhando o estilo acadêmico. Se você pensar que por estilo acadêmico a gente entende uma linguagem mais precisa, mais objetiva, mais exata, que deve eliminar no leitor qualquer possibilidade de dúvida, porque você não deixou brecha para a dupla interpretação da mensagem. É uma linguagem mais acadêmica. Mas você não precisa carregar isso. E aí uma linguagem mais contemporânea vai muito bem. Eu sou publicitário, trabalhei muito tempo como redator publicitário, e a redação publicitária é a linguagem contemporânea, na sua forma elegante, mas sem a dureza da linguagem acadêmica. Então nós estamos entendendo que as duas coisas têm o seu espaço. E acho que isso já ajuda a entender onde nós estamos caminhando. Agora, a melhor linguagem é sempre aquela linguagem que comunica, que serve, que
atinge os seus objetivos. Eu vou pegar um exemplo que ficou muito claro. Nos anos 1980, quando houve a explosão da AIDS no mundo, a DPZ, a grande DPZ do Washington Oliveto, Nizam Guanais, Petit, Neil Ferreira, os maiores criadores e redatores da propaganda no Brasil e um deles no mundo, que é o Oliveto, criou um outdoor que dizia: a AIDS vai te pegar. E na época, muita gente se pronunciou contra essa mensagem porque ela estaria incorreta. Porque essa não seria a maneira de dizer a AIDS vai te pegar. Existiria um jeito mais acadêmico de dizer isso. O problema é que esse jeito mais acadêmico ele poderia agradar a uma banca examinadora na academia, mas ele não atingiria o público. Você não consegue imaginar, porque isso não acontece, alguém dizendo: a AIDS vai pegá-lo, a AIDS o pegará. A gente não fala assim. Quando eu quero me comunicar com você, quando eu quero que você sinta o que eu estou dizendo, como é que eu falo? Eu vou te pegar, viu? Eu vou te pegar. O jeito de causar esse impacto, no caso de uma tragédia como a AIDS, sem muita elaboração, a AIDS vai te pegar. Está correto? Não sei. O que é estar correto? Academicamente correto? Pode ser que não. Mas se estar correto é atingir o objetivo, está corretíssimo. A DPZ continua sendo a DPZ. Senão a gente, se for levar isso muito a sério, não é do seu tempo, nessa época você nem havia nascido ainda, mas filmes de faroeste em que um cara no cavalo perseguindo o outro, dublado, alguém que fazia dublagem não levava muito a sério isso, e aí você viu o cara gritando: peguem-no, peguem-no. Você consegue imaginar alguém gritando: peguem-no? Não tem, ninguém fala desse jeito. Isso não existe. Quando eu dou curso de escrita criativa, eu sempre dou um exercício que eu chamo de batismo, que é um rito de passagem. É quando eu testo a capacidade do meu treinando de fazer a passagem. Se ele conseguir fazer com sucesso o que eu estou pedindo, ele conseguiu entrar nesse mundo. O que é que eu peço para ele? Uma coisa muito simples. Eu peço para ele escrever aquilo que ele está pensando ou sentindo no momento, do jeito que ele está pensando e sentindo, sem elaboração, inclusive sem deixar isso mais bonito, sem querer enfeitar, falando exatamente como fala um ser humano, que tem sangue, que tem nervos, que tem músculos, que pensa, que tem vontade de mandar tudo a merda, que é capaz de elogiar, de dizer palavras bonitas, de carinho, de valorizar, de acolher, de abraçar, de tudo isso, porque tudo isso é o ser humano. Senão ele fica muito pasteurizado.
E os alunos, em geral, têm dificuldade para fazer isso. Por exemplo, e agora eu vou usar um palavrão aqui, apenas com efeito pedagógico, mas se não, eu também me privo da possibilidade de comunicar se eu não fizer isso. Eu nunca li alguém, e olha que durante um longo tempo, eu nunca li alguém que tivesse escrito algo do tipo: puta que eu pariu, hoje eu ainda tenho que ir ao banco, tenho que trabalhar e depois eu preciso ir até não sei onde à noite. Que saco. Nunca aconteceu isso. As pessoas enfeitam. Agora, a comunicação não aconteceu, porque na maneira das pessoas falarem, é assim que a coisa acontece. É a AIDS vai te pegar. É uma linguagem que tem sangue. E é isso que precisa acontecer. É essa linguagem. Senão, você cai naquele problema da afetação, em que a pessoa diz algo do tipo: terei eu passado na solene e sagrada prova de iniciação, venerável mestre da caça. Vamos dizer que isso tenha ficado academicamente bonito. Ficou. Mas é só academicamente bonito, viu? Porque não comunicou necessariamente. Então, não atingiu o resultado. E aí é um problema sério de conseguir entrar na natureza humana, que tem maldades, que tem agressividade, que tem carinho, afeto, tem tudo ao mesmo tempo, e jogar isso para a linguagem. Eu vivia uma outra situação quando eu dava curso de redação empresarial criativa. Mais de uma vez eu ouvi isso. O executivo mandava a secretária fazer o curso porque ela precisava aprender a escrever. Eu, formado em propaganda, uma boa base em marketing, e entendendo que a comunicação no ambiente corporativo, se você pensar que quando as pessoas falam umas com as outras, por mais que seja num papel timbrado da empresa, não é a empresa que está falando, são pessoas, e que essa linguagem pode ser mais gostosa, pode ser mais afetiva, pode ser mais bonita. Não estou falando de fazer poesia, de escrever romance, nada disso. Mas pode ser mais suave, não precisa essa dureza toda. A secretária chegava, aprendia algumas coisas, no dia seguinte ela voltava: olha, Rubens, sinto muito, mas o meu chefe não aceitou que eu escrevesse desse jeito. Ele quer o famoso: venho por intermédio desta solicitar a vossa senhoria que... Bom, então não adiantou nada você fazer um curso de redação empresarial criativa, se você não pode criar. Você tem que usar aquilo que já existe há 300 anos. E isso tem a ver com o problema do uso de um paradigma, de um modelo batido. E o paradigma tende a levar à morte, mata a comunicação. Quer um exemplo de paradigma? Eu vou dar 2. Um sujeito dirigindo por uma estrada da Califórnia e, de repente, vem um carro na direção dele, dirigido por uma mulher. E a certa altura, a mulher bota a cabeça para fora do carro e grita: porco! Ele não tem dúvida.
Machista, mulher dirigindo, imagina se fosse negra, pior ainda. Como? Eu estou dirigindo aqui, vem essa doida me chamar de porco. Não teve dúvida, botou a cabeça para fora e gritou, vaca! E atropelou um porco que estava ali na frente. A mulher estava fazendo literatura, dando uma informação rápida para ele. Uma única palavra, seja inteligente, entenda, eu estou dizendo alguma coisa, prestando um serviço, mas você não conseguiu fazer isso. Você teve que atropelar o porco para depois entender que aquilo que eu estava fazendo era serviço. Verbal, não escrito, mas é. O outro que a gente vê é lá em Brasília, né? O nobre deputado é um cafajeste, sem vergonha e ladrão. Mas o que é interessante é o nobre. Sendo nobre, o que vier depois vale tudo. Então, eu acho que não pode existir engessamento. Senão você perde a autenticidade. Você fala como robô e não como ser humano. Então, nem o rigor da academia, dos críticos, nem o rigor do padre ou do pastor falando a partir de doutrinas rígidas, e nem uma irresponsabilidade de uma linguagem vazia, que não conduz a nada, que não acrescenta, que não tem conteúdo, que não tem. Então, a gente tem que ter um conteúdo muito bom para poder sair da dureza da academia e fazer uma outra coisa tão boa quanto, mas numa outra linguagem. Isso acho que é essencial nesse caso. E a questão é sempre essa. Está adequado? Esse é o critério. Senão você também cai no problema do empobrecimento. Você não incorpora novos elementos da comunicação à cultura. Você continua fazendo aquela criação elitista que discrimina grupos, embora agrade aos críticos literários. Mas eu não sei, é para isso que a gente escreve? E aí então a gente pergunta, a quem interessa uma literatura elitista? E parece que é o poder, que não gosta de gente bem informada, porque a literatura elitista fica só com a elite. A elite está no poder, não saindo de lá, para ela é aquilo que ela mais quer. Daí eu admiro muito o Joelmir Betting, que fez um trabalho fantástico como jornalista, colunista do Estadão e mais 32 jornais pelo Brasil e comentarista de economia no Jornal Nacional e Jornal da Globo. Ele pegava o economês e dizia que ele tinha uma missão, traduzir o economês para que a dona de casa conseguisse entender o que ele estava falando. Só que o ministro também o convidava para conversar sobre economia. Olha que maravilha! A dona de casa entendeu. Porque ele usou uma linguagem, se você pensar, que no final das contas é universal. E o ministro também entendeu. Então eles conversavam sem problema nenhum. Isso se chama competência. Qual é o critério adotado pelo crítico? Eu acho que a gente precisa questionar um pouquinho. Ele se justifica? Então, eu acho que, para finalizar, é sempre uma questão de você aproveitar o que há de positivo no rigor dos críticos e o que há de positivo numa linguagem mais contemporânea. Somadas as duas coisas, nós teremos um samba muito bom e uma criação literária interessante e produtiva. Era isso. Não perca na próxima semana. Olá, Rubens. Bom, eu tenho uma certa dificuldade em criar diálogos. Eu sei que nem todo diálogo natural é eficiente no texto. Às vezes a coisa fica como se fosse um apêndice, meio deslocado. Então eu gostaria de saber as suas dicas para criar diálogos verossímeis e que sejam também eficientes, que se inserem bem nas cenas e no enredo.